Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amados, esses dias têm sido dias de luta, né? Desde a semana passada, que tem sido todo dia uma notícia de um irmão doente, uma irmã doente. Né? Na quinta-feira passada, eu também tive um monte de, ainda não estou 100%, mas tive um monte de problemas. Aí teve irmã, né, em emergência, aí teve a mãe do nosso evangelista, e depois teve algumas, né, notícias de irmãs doentes. A gente até orou na quinta passada, né? Então hoje vamos continuar orando. Eu quero dizer uma coisa assim para a igreja. Na quarta-feira, fez 8 dias ontem, depois que eu saí da igreja, né, o pastor tinha feito uma ministração tremenda para os irmãos que, né, estavam aqui falando de relação com Deus e relação com o seu irmão, aonde a Bíblia diz que se você não ama, se você não consegue se relacionar com seu irmão, você não tem relação com Deus. Então não tem meio termo, você tem que se relacionar com seu irmão, né? E foi muito profundo para a gente que estava aqui de manhã. E não parou por aí, né? Aquela palavra foi a palavra do Senhor quando mexe, né? Vai mexendo profundamente. Quando chegou em casa, eu fui ouvir uma ministração e eu disse: é Deus, o Senhor me pegou mesmo para reparo, pegou para apertar os botões. E a palavra que eu estava ouvindo era tão profunda que eu estava, geralmente, né, a gente tem esse costume, vai fazer os afazeres de casa, bota um louvor, bota um DVD, vai ouvir uma palavra, mas foi tão tremendo que eu larguei tudo e vim olhar para a tela que eu queria, digo, meu Deus, parecia que eu estava face a face, realmente o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, né, e me preparando para os dias seguintes, porque esses últimos dias não têm sido fáceis, sei que não só para mim. Muitas pessoas têm passado por lutas esses dias e enfermidades. E a pregação dizia justamente isso, né? Que haveriam dias, os dias seguintes, olha que coisa, né, tremenda assim de Deus, dizia assim: os dias seguintes virão muitas dores, muitas enfermidades, notícias de doença, muitas situações que você vai olhar, vai dizer, nossa, que multidão de problema, né? Aí, por fim, ela dizia, não se assuste, não. Foi uma pregadora e ela dizia, olha, não se assuste, não. Porque Deus também, Ele está abençoando espiritualmente. Então, as lutas que vêm, elas têm que vir porque alguém faz esse papel de lutar contra quando uma obra, né, uma bênção de Deus vai acontecer. Né? Então, ela dizia, então, Deus há de derramar uma unção muito grande nesses dias. E por isso, essas lutas virão, então não temam. Né? E eu recebi aquela palavra, imediatamente eu liguei para uma amiga que estava numa situação muito difícil, também irmã em Cristo, e eu disse para ela, olha, eu recebi uma ministração tremenda, e quero dizer a você que não tem mais dificuldades, as decepções que você está tendo, não, que Deus está te elevando espiritualmente, Deus está elevando o patamar, teu patamar espiritual, né? Você está crescendo espiritualmente. E eu creio que não foi só para mim aquela palavra, né? Eu creio que totalmente tem a ver com o nosso momento, né? Deus não iria levantar, meus irmãos, 31 semanas de mudança em vão, né? 31, sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente, eu tô mencionando, e na quinta-feira passada ainda falei para os irmãos, 26ª semana, dá tempo, vamos mudar, vamos consertar, vamos ser radicais nas nossas decisões. Decidir adorar mais a Deus, adore mais a Deus. Decidiu falar menos mal do seu irmão, do seu pastor, cumpra, segure, né? Segure a língua. Né? Decidiu ser mais atencioso, ser mais cuidadoso, seja. Né? Permita que o Espírito Santo de Deus cumpra essa mudança que Deus nos propõe. Deus não nos chama para ser os mesmos, né? Ele nos chama para transformar o nosso entendimento. E a gente precisa permitir. Às vezes, quando eu reclamo com o João em casa, ele diz, mas eu sou assim. Eu digo a ele, não, meu amor. Quem não tem opção são os animais. Os animais não têm opção porque é da natureza deles. Né? Por mais que você adestre, você sabe que em qualquer momento um leão pode abocanhar, um cachorro pode morder, mas o ser humano ele tem capacidade de aprender, meu filho. Então, não diga que você é assim, não. Você sempre pode melhorar.
E é uma lição que eu passo para ele, recebo para mim, e que nós como adultos, né, temos que dar de exemplo isso para nossos filhos, para aqueles que nos cercam, que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, né? E nós temos um Deus que pode realizar todas as coisas. Se tem um vício, algo que nos aprisiona, Ele pode nos libertar, né? Se há um pecado que a gente acha assim, nossa, esse pecado é muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar pecados, né? A Bíblia diz que Deus, Ele nos transforma, Ele nos limpa com o seu sangue e nos torna mais alvos que a neve. Nós temos que ter essa fé, porque foi essa fé que nós declaramos quando nós aceitamos, né, que precisávamos do Senhor, né, que nós aceitamos Jesus. A gente pensa que aceita Jesus, mas a gente reconhece que não vive sem Jesus. A verdade é essa. Quando a gente passa a reconhecer que não vive sem Jesus, aí Ele nos dá, né, poder. Aí Ele nos dá entendimento, aí Ele nos dá força, coragem, para que a gente realize essas mudanças. E a gente tem que ser forte, né? Sejam fortes, sejam firmes. Eu quero que os irmãos levantem, vou orar, né? Como eu sempre faço, vou orar ainda. Eu quero dizer assim, eu orei quinta-feira passada pelos úteros, né? Pelos órgãos internos femininos, né? Mas eu sei que os homens também sofrem. E eu quero orar mais ainda hoje, algo que Deus me disse, que nós estamos fecundados. Nós estamos gestantes espiritualmente. Nós estamos vivendo um momento de gestação espiritual. A igreja vem aí com esse projeto PJA. E eu quero dizer assim, sempre que eu estou na rua, as pessoas estão me perguntando, quando é que vai vir a orar na praça? Quando é que vocês vão voltar a fazer aquele trabalho? Vai ter oração essa semana? E eu digo, meu Deus, a gente não pode deixar passar, né? A gente tem que se movimentar aí. Vou conversar com o pastor, com o evangelista, e a gente tem que ir para a praça, meu irmão. Temos que bradar o nome do Senhor, né? E eu senti que as pessoas ficaram com aquele desejo. Então, louvado seja Deus, que é uma confirmação. Sinto assim que espiritualmente estamos gestantes. E nós não podemos, nós fomos lá ser fecundados espiritualmente por esse projeto. E nós não podemos abortá-lo. Não podemos abortar, não só isso, mas aquilo que Deus tem na sua vida, meu irmão. Né? Aquele chamado que Deus tem na sua vida. Você não pode abortar. O aborto é uma coisa que entristece, que abate. Né? Quem passa por essa experiência não fica bem. Por mais confirme que esteja determinado, mas sabe que até o corpo enfraquece, né? O aborto enfraquece o corpo. Então, não vamos abortar os nossos projetos, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não vamos abortar os nossos filhos espirituais. Pai Santo, Pai Eterno, Pai amado, glorificado, Senhor, e exaltado é o Teu santo nome. Deus, aqui estamos na Tua presença, meu Pai, para te bendizer em primeiro lugar, meu Senhor. Para declarar, meu Deus, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, meu Pai. Deus, nós não queremos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Queremos que o Senhor nos sustente, meu Pai. Queremos que o Senhor seja a nossa bússola, porque o Teu Espírito Santo tem sido o nosso professor, tem sido o nosso instrutor, meu Pai. E nós não queremos andar como alunos rebeldes, como filhos rebeldes, meu Pai. Mas queremos nos permitir, Senhor, que a Tua vontade se cumpra em nós. A Tua palavra diz que quando os homens não clamam, as pedras clamam, Senhor. Mas nós queremos ser os homens que clamam, meu Pai. Nós queremos representar, meu Senhor, a Tua presença na face da terra, meu Senhor. Por isso, meu Pai, nesta noite nos colocamos à Tua disposição. Oh Deus, que o Teu Santo Espírito venha penetrar, meu Pai, como assim a palavra diz que Ele faz. Entre a divisão da medula e da espinha, meu Pai, que o Teu Espírito venha sondar os nossos corações, Senhor.
Ó Deus, venha nos trazer arrependimento, meu Pai, daquilo que fazemos que não é do teu agrado, meu Senhor, e que muitas vezes teimamos em fazer, porque está entranhado, está impregnado, meu Pai. Ó Deus, que não seja mais assim, porque o Senhor tem poder para desarraigar o mal, Senhor. Ó Deus, que teu Espírito Santo passe do alto da cabeça à planta dos pés, meu Deus, em todos os que estão enfermos, meu Pai, física e espiritualmente, meu Pai. Ó Deus, que teu Espírito Santo visite cada órgão, cada membro, meu Senhor. Ó Deus, que possa visitar a nossa mente, os nossos pensamentos, meu Pai, e que não venhamos a oferecer resistência, meu Deus, porque às vezes nós temos quartos trancados, meu Senhor, de sentimentos ruins, de mágoas. Ó Deus, que o Senhor possa adentrar nesses quartos, nesses cantos escuros, nesses cantos de treva, meu Pai, que nós escondemos do homem, mas não podemos esconder de Ti, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa despertar em nós a necessidade, meu Pai, de Te buscar cada vez mais, de estar próximo de Ti, meu Senhor, cada dia mais, meu Senhor. Ó Deus, que a gente possa viver conforme o nosso discurso, meu Pai. Porque às vezes a gente diz coisas bonitas, a gente louva coisas tremendas, maravilhosas, que nós não vivemos, meu Senhor. Mas que o Teu Espírito venha nos atentar para isso, meu Pai. Que venhamos viver aquilo que nós declaramos, aquilo que meditamos na Tua palavra, aquilo que sabemos argumentar tão bem, que sejamos a palavra em vida, em testemunho, meu Senhor, para que a nossa casa possa Te ver em nós, Senhor, para que os nossos vizinhos possam Te ver em nós, meu Senhor, para que aqueles que nos cercam, uma grande nuvem de testemunhas, como diz a Tua palavra, possam conhecer a mensagem da salvação, meu Deus, e ter oportunidade, porque fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Que assim seja com cada membro da nossa casa, meu Senhor. Deus, que Teu Espírito Santo nesse momento visite cada família. Deus, que nessa hora o Espírito Santo toque os corações, meu Senhor. Que nessa noite nenhum familiar nosso possa dormir sem ter um desejo de Te ouvir, sem ter um desejo de orar, de falar contigo, sem ter uma experiência contigo. Que nessa noite o Espírito Santo seja como fogo consumidor no coração daqueles que querem resistir, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós Te pedimos isso, nós profetizamos isso, na certeza, meu Senhor, que seremos atendidos, porque o maior interessado, Deus, em resgatar almas é o Senhor. O Senhor que entregou o Seu único Filho por amor de nós, meu Senhor. O Senhor que nos diz que não há amor maior que esse, que entregar o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nós confiamos a nossa família em Tuas mãos, meu Pai. Fisicamente, meu Senhor, para que o Senhor sare, para que o Senhor proteja, para que o Senhor cure, meu Senhor, de problemas psicológicos, de mágoas, de ressentimentos. Te entregamos a nossa família espiritualmente, para que tenham experiências contigo, meu Pai, para que possam Te louvar, Te bendizer, Te glorificar e ser salvos, meu Senhor, pela graça, assim como nós somos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Amém. Podem sentar, igreja. Eu estava meditando, né, como a gente faz toda semana, né? Todos os dias a gente medita no provérbio da semana. Mas eu já começo a semana, né, no domingo,
quando o pastor já começa a explanar, eu já começo a pedir a Deus, né? A palavra para o culto da família. E o Senhor me deu esse versículo, né? E a princípio eu disse não queria pregar fora do tema. Não queria falar nada fora do tema. E continuei meditando, meditando. E ontem o Senhor começou a falar ao meu coração, né, acerca desse versículo. Porque eu fui lendo os versículos, fiz a pesquisa sobre a mulher, né, que aqui no 27, no início fala da mulher que reclama. Mas a gente já tinha abordado esse assunto nas últimas 2 quinta-feiras. E eu continuei pesquisando e meditando, garimpando, né, a palavra. Mas ontem o Senhor me disse: quem é a tua família, senão o teu rebanho? Às vezes a gente cuida tanto de apacentar os que estão, né, de fora, mas a gente apacenta a nossa família. A gente se coloca como autoridade, como líderes, sacerdotes, né? E eu disse, Senhor, esse versículo mesmo. Porque é um texto que a gente usa de forma habitualmente, né? A gente ouve pregações e a gente medita nele sempre falando do pastor. A gente sempre logo medita os nossos líderes, né? Quando a gente lê esse texto. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Na minha tradução diz: procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos. Então podemos, irmão, perceber como esse versículo tem a ver com nossas famílias, né? Somos os missionários. Trocar, meu irmão? Amém. Somos os missionários, né, da nossa casa. Vamos abrir 1 Pedro, meu irmão, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, essa é a nossa vocação, né? Pedro aqui ele está falando daqueles que foram chamados, no versículo 8, volte aí, meu irmão, que foram chamados e que rejeitaram Jesus por não obedecerem à palavra, né? Então ele fala que Jesus foi colocado como pedra de esquina, mas houve quem tropeçasse em Jesus, né, nessa pedra. E ele foi colocado como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Porém, nós, versículo 9, irmão, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas vezes a gente só ouve que nós somos geração eleita? É tão maravilhoso isso, né? Somos geração eleita, sacerdócio do rei, sacerdotes do Senhor, né? Nação santa, povo adquirido, né? Um status espiritual, né, irmão? Mas nós somos assim, meus queridos, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas em casa, muitas vezes nós esquecemos a nossa posição espiritual de sacerdotes. Às vezes nós esquecemos de ser crentes. No trabalho a gente se controla, né? Se segura, recebe as afrontas na rua, mas em casa a gente acha que pode ficar descalço, né? Acha que pode ficar à vontade, que pode se despir dessa posição de geração eleita. E muitas pessoas usam essa posição como um status mesmo. Tem pessoas, né? Eu tenho uma amiga que ela é crente em casa e ela é a palmatória da casa, entendeu? Ela é top. A gente estava brincando e queria fazer uns selfies. Ela não pode fazer selfie de beijo porque não pode isso o tempo todo, o tempo todo. Mas depois a gente foi na geladeira beber água e tinha lá, né? Um garrafão de vinho. Né? Aí e aí? Né? E o exemplo, o testemunho, depois de tanta coisa,
está lá na geladeira, a verdade, né? O oculto, que só nem dos homens ficou de fora. Porque às vezes a pessoa faz as coisas erradas e esconde muito bem. Tem gente que sabe esconder muito bem. Mas nada escapa aos olhos do Senhor, né? A Bíblia diz que as coisas que acontecem estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Nada escapa, meus irmãos. O Senhor vai conosco em todos os locais que nós estamos. Ele é onipresente. Então não dá para enganar a Deus. E Deus sabe dos nossos corações. Também não adianta a gente fingir um sacerdócio, uma autoridade espiritual. Mas Deus também não quer que você seja a palmatória da sua casa. As pessoas pensam que é isso, né? Quer ficar falando. Mas se você tiver uma relação com o Senhor, se você buscar a presença de Deus, é o Espírito Santo quem vai falar através de você. Se for para falar duramente algo, o Espírito Santo vai lhe dar a ousadia, né? Provérbios 16 diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor toda a resposta que vem à boca. Mas a gente tem que buscar a vida com Deus. Tem que buscar a vida com Deus. E o inimigo ele vai fazer o papel dele. Ele faz o papel dele. E a gente faz que papel? O nosso, de geração eleita, sacerdócio real, povo santo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Terceira vez seguida, né, que eu menciono esse versículo. Mas assim, eu sinto que Deus quer que a gente entenda, meus irmãos, o quão sério é que você arrume a sua casa. Que você organize a sua vida espiritual dentro de casa. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quer ser firme, quer aplicar seu coração ao seu caminho, comece principalmente dentro de casa. Se você quer ser uma pessoa, né, espiritual, uma pessoa que tenha dons, eu não sei os projetos que as pessoas têm, porque meus projetos eram ficar no banco. Era ficar no banco. Eu sempre fui muito, né? Então, mas Deus acabou que ele, né, nos surpreende. Deus nos surpreende. Mas as pessoas têm sonhos, né, de louvar cada vez melhor. Não sei, de pregar no ônibus, de pregar na praça, né? As pessoas têm sonhos, têm projetos espirituais. Se você não tem, meu irmão, passe a ter projetos espirituais, porque nós precisamos ter desejos perante o Senhor, né? Nós precisamos fazer parte do corpo, estar vivo no corpo, né? Então a gente precisa ter projetos perante o Senhor. Mas antes de fazer todas essas coisas, de ser alguém, o que é que me adiantaria vir aqui e estar disponível para servir os irmãos aqui na frente ou nas áreas que eu puder servir e dentro da minha casa eu não sei, né? Eu ser uma pessoa diferente. Um dia eu saí daqui aborrecida com alguma traquinagem que João fez, né, no caminho. E eu cheguei em casa bem brava. João, você... Alguma bobagem assim que ele fez mesmo. Mas fiquei brava. Quando eu cheguei em casa, chateada. Bora, tira a roupa para tomar banho. Aí meu marido virou e fez. Você não veio da igreja? Como é que chega da igreja assim? Aí eu, ops. Eu disse ele, não, meu filho, eu vim da igreja, mas no meio do caminho o João fez isso. Aí eu me distraí, mas meu culto foi uma bênção, meu filho. Não venha não que meu culto foi uma bênção. Aí ele ficou dando risada, mas para mim eu disse, olha, vigiar como é que eu chego em casa. Mas não é só brava, não. Né? Você tem que chegar em casa e as pessoas têm que ver que você veio de um lugar espiritual, que você estava na presença do rei. Eu não digo só chegar brava, não. Mas, não sei, pode chegar em casa falando, usando palavras torpes, chocarrice, né? Não sei, fazendo algum tipo de brincadeira muito escrachada, que desvirtua, né, o lugar de onde veio, que diz, recomenda mal, né? Aquela pessoa nem parece que é da igreja, né? Recomenda mal a postura. E a gente tem que avaliar nosso testemunho, meus irmãos, todo momento, todo segundo. Ai, como é difícil. Não.
Até que não. Porque se você se aproxima de Deus, você fica parecido com Deus. Né? Então, você vai aprendendo a olhar as coisas. Ah, minha irmã, você está assim nesse nível? Eu não, meu irmão, eu estou aprendendo junto com vocês. Né? A palavra, antes de chegar para vocês, passa por mim. Deus me corrige. Deus me cobra. Né? Então, eu também tenho que testemunhar, me corrigir, me examinar. Não posso dizer nada para a igreja que eu não procure viver. Né? Deus não quer que a gente finja. Né? A gente tem que viver realmente. E só tem esse caminho, buscar a presença do Senhor. Buscar santidade, meus irmãos. Né? Se você busca a santidade, meu freio é desagradar a Deus. Não. Só não vou responder isso porque vai desagradar a Deus. Ó, só não vou fazer isso porque a gente tem vontade na carne. Né? Então, às vezes, a carne fala e eu digo, não vou fazer isso porque depois eu vou ter que orar. Né? Todos os dias, igreja, duas coisas que eu quero dizer para a igreja hoje. Né? Ore nos seus familiares. Eu tenho meses orando no meu marido e no meu filho. Todos os dias. Mesmo naquele dia que ao invés de botar a mão, eu estou com vontade de na careca. Mesmo nesses dias, obrigada. Eu levanto antes de sair. Digo, peraí. Coloco a mão e faço oração no meu filho todos os dias. Repreendo zika, chikungunya, essa não sei o que lá, barrê, que vem agora, dengue, os mosquitos, repreendo tudo. Tá dando risada, meu irmão? Mas essa tem sido uma praga, meus irmãos. Uma praga, deixando as pessoas doentes, inchadas, entendeu? Isso é uma praga e a gente que é crente tem que ter visão espiritual. Então eu oro, repreendo o mosquito da dengue na minha casa, Senhor, que ele é reentrada. Parta para outro lugar, para o mato. Porque, infelizmente, a gente dá conta das nossas garrafas de virar, mas nem toda, né, a vizinhança tem. E aí tem área, né, abandonada. Né? Cuidar do seu rebanho também faz parte disso, viu? Tem cuidado dos seus, física e espiritualmente. Tá? Na saúde, na alimentação, né? Prestar atenção no estudo. Às vezes a gente não quer pagar preço, mas quer estar bem diante do Senhor, quer ser abençoado, quer bênção, né? Quer ter espiritualidade. Às vezes a gente olha, vê aquelas pessoas com aquela unção assim, né? E a gente diz, poxa, para ali a pessoa cheia de unção. A gente fica, poxa, eu também quero. A gente olha e diz, aquela pessoa, né? Aquela pessoa é toda atrapalhada na junção, tem dom disso, tem dom daquilo, não é de inveja, mas assim, é da gente saber que o Espírito Santo de Deus, ele dá dom a todos. A Bíblia diz que a gente pode pedir, né? Mas a gente almeja a espiritualidade. Mas só, meus irmãos, que aquela pessoa buscou, a gente tem que buscar. Se você quer ver a sua casa na mão do Senhor, se você quer ver a sua casa rendida ao Senhor, se renda primeiro você. Porque quando você falar da parte de Deus, você vai ter credibilidade. Né? E a gente precisa ter credibilidade dentro da nossa casa. Então, primeira coisa, ore pela sua família. Tenha esse cuidado espiritual de profetizar. E a segunda, que já tem semanas que eu quero dizer para a igreja, é até bom que hoje está bem cheia, né? Nós temos um trabalho de dia de segunda-feira, que é o culto nos lares, e eu acho extremamente profético. Né? Já tive lá em casa, eu quero de novo, meu nome já está na lista. A gente não quero nem saber, minha casa nesse momento estão fazendo uma obra na frente, está cheia de poeira, se cair nesses dias vai assim, os irmãos vão orar e comer poeira. Mas vai ser assim, entendeu? Porque você precisa profetizar na sua casa, né? As pessoas da sua casa precisam ver que você tem uma relação, uma vida espiritual, que a sua igreja faz uma obra, né? Então, elas precisam... E você precisa profetizar, você precisa levar o exército para a guerra. Você está guerreando sozinho, né? Mas quando você leva os irmãos lá, você está liberando bênção. Você está alcançando, como é que eu posso dizer assim... um outro patamar mesmo, espiritual. Você está derrubando barreiras. Então, duas coisas que já tem dias, que já tem semanas. Eu digo, essa quinta-feira eu vou comentar isso, aí esqueço. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me lembrou. Né? Primeira coisa, ore na família de vocês incansavelmente. Tem dias que eu estou precisando de oração. Esses dias mesmo,
muita dor de cabeça, muito mal-estar, não dormi direito. Quinta-feira passada eu já tinha comentado com os irmãos que eu estava doente, estava mal, né? Mas acabei vindo. Eu sou um pouco difícil assim, quando eu estou doente, eu gosto de ficar fazendo as coisas mesmo. Então, eu vim, mas hoje quase que eu desisti, mas eu digo, não, mas eu vou. Eu vou para não passar para ninguém na última hora, eu vou. Aí, glória a Deus que, né, eu tô bem, eu estava mal hoje, mas glórias a Deus eu tô bem. Mas assim, mesmo nos dias que eu tô doente, esses dias mesmo eu levantei com calafrio, sentindo frio no corpo, fui lá, coloquei a mão e ainda brinquei com ele. Olhe por mim depois, viu, meu filho, que eu tô mal, tô precisando, viu? Mas botei a mão nele antes dele sair e orei. Né? Antes eu fazia nas madrugadas, agora eu faço para ele saber mesmo. Né? Diga a ele, ó, o Espírito Santo de Deus é o seu companheiro hoje. Todo dia. Eu digo, ó, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar, o Espírito Santo de Deus também vai lembrar ele, né? Então eu estou entregando na mão do Senhor. Porque a gente não tem poder para converter ninguém na nossa casa. Mas o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então faça isso, meus irmãos. Receba essa palavra. Tem palavra que a gente tem que se apegar profundamente. Né? E também marque com os irmãos esse trabalho. Marque com os irmãos. Leve a igreja na sua casa para pisar na sua casa, mesmo que só esteja você lá. Eu digo a vocês que no primeiro dia pode até estar só você lá, mas no segundo e no terceiro culto, a sua família vai estar. Porque ela vai se sentir atraída pela presença do Senhor. Porque a gente leva Jesus, é o nosso papel, como estava escrito ali em Pedro, né? Se eu não me engano, 2:10. Diz que a gente tem que falar às pessoas da misericórdia pela qual nós mesmos fomos alcançados. Né? Então nós temos esse papel de falar, de testemunhar, mas o Senhor Jesus, ele é atraente. Ele é apaixonante. É por isso que a gente tem que viver uma vida com Deus. Para as pessoas sentirem atração, desejo, um despertar. Né? Dizer, nossa, que coisa diferente. Eu vou lá curiar. Né? As pessoas podem se esconder através da curiosidade. Mas quando tem um encontro, quando começa a ter uma conversa, um diálogo, Deus começa a revelar as coisas do oculto, do profundo, aquilo que a pessoa só diz no seu travesseiro. Não é verdade? Deus pode fazer isso sem você. Mas acontece que você foi levantado como sacerdote real. Geração eleita. O eleito para testemunhar da salvação que há em Jesus Cristo é você. Então, por mais árduo, por mais difícil, né, que seja, maior sacrifício Jesus fez, que foi morrer por nós. Foi sofrer, foi ser moído, né? Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi afligido. Então, maior sofrimento teve o Senhor. Nós, às vezes, negligenciamos nossa vocação no lar. Né? A gente lembra, ontem eu estava assistindo um filme evangélico e havia uns casais brigando e cada um só dizia a parte da Bíblia que competia ao outro seguir. Né? Mas eles mesmos não estavam seguindo a sua parte. E a gente tem que aprender a seguir a nossa parte. Muita reclamação, porque o outro lhe ofende, porque o outro lhe magoa, porque ele apronta com você, porque ela apronta, porque ela é teimosa, ela é porca, ela é preguiçosa, ela é gastadeira, ele é não sei o quê. Muita reclamação só vai afugentar, só vai, dividir. Alguém tem que ser crente. Alguém tem que padecer. E é só um pouquinho. É só um pouquinho, porque depois Cristo entra com providência. Depois o Espírito Santo de Deus entra com providência. Aí a gente louva, né? A gente não louvou hoje? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Então a gente tem que louvar e viver. Você vai ver a sua casa. Eu não tenho dúvidas de que eu vou ver, vou entrar aqui. Eu, meu filho e meu marido. Amém.
Eu não tenho dúvidas, meus irmãos. Não estou falando da boca para fora, não. Essa é uma certeza que eu tenho no meu coração. Eu não tenho dúvidas de que eu vou ter a minha família na presença do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. Né? Eu sei que o tempo de Deus vai chegar. Então eu estou ali, ó, fazendo a minha parte. Semeando. 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 Buscando. Eu estou buscando. Eu estou persistindo. Tem dias que a gente persiste com maior vigor espiritual, tem dias que a gente persiste um caco. Mas a gente não pode desistir. Não podemos desistir nunca. Temos que ser como aquela viúva lá incomodando o juiz. Senhor, minha causa, Senhor. Senhor, minha causa, mas sem desespero. Porque a gente precisa entender que a relação com Deus também, nós é quem somos servos. Mas às vezes a gente fica, estou nessa igreja, nada acontece. Porque a minha vida está assim e o irmão é aquele. Porque está acontecendo isso em minha casa e o pastor é assim assado. Meus amados, há prazer na relação com o Senhor. Há prazer, nós estamos na presença do Rei. Nós estamos na presença do soberano, Deus Criador dos céus e da terra. Não é qualquer coisa, não, ser geração, ser sacerdote do Senhor Todo-Poderoso. Então, às vezes, a gente está insatisfeito na presença de Deus. Isso não nos compete. A gente tem que vencer a insatisfação, a frustração. Eu sei que, às vezes, a gente pensa, é agora. Agora a minha bênção vai chegar. Aí, quando a gente vê que não chegou, a gente se frustra. Isso é humano. E Deus entende que isso seja humano. Mas a gente tem que se refazer. É por isso que Ele deixou o Espírito Santo. A gente busca no Espírito Santo e tem que ter uma decisão. Eu sempre digo, temos que decidir. Temos que ter uma decisão. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido acreditar porque eu tenho fé nele. Eu sei dos atributos de Deus. Eu sei que Ele é soberano. Eu sei que não há coisa alguma impossível para Deus. Então eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu sei e acredito. Eu acredito. Então eu tenho que viver de acordo. E se você tiver essa aproximação, se você buscar essa profundidade, né? Cassiane canta, né, um louvor, eu amo, diz: eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. Vocês conhecem esse louvor? Né? Eu quero entrar na dimensão, sempre disse assim, eu quero entrar na dimensão do sobrenatural. Porque aqui é só porrada. É como aquela mulher diz, né? Tiro, porrada e bomba. Aqui é só isso. Mas se você entra na dimensão, meus irmãos, de Deus, se você tem uma consciência, um discernimento espiritual, você diz, olha, Deus quando chega às situações assim, para tudo Deus tem uma saída. A gente louvou isso hoje também. Que para tudo Deus tem uma saída. Eu contei para os irmãos o testemunho da irmã que esteve aqui no PJ, que me disse uns desaforos antes de vir. Né? E depois ela veio para o PJ e foi ministrada profundamente. E depois ela veio me contar o testemunho que ela ia passar por uma espécie de julgamento. E ela sabia que ela estava aflita, porque as duas pessoas que iam defender ela é professora, foi acusada de colocar uma questão errada na prova. E tinha que levar 2 professores para explicar. Né? Então, se a questão fosse coerente e os professores explicassem, ela permanecia. Senão, ela teria que ser retirada da turma ou da escola. Foi algo assim muito sério. Ela disse que sofreu um bullying reverso. Né? Os alunos que fizeram um bullying com ela. Eu contei esse testemunho para os irmãos. Mas sabe como foi que a situação se resolveu? As 2 pessoas que iam defender ela não foram. Mas ela disse que naquele dia ela sentiu que Deus estava com ela. Então ela disse, ninguém veio, mas eu vou enfrentar, de cabeça erguida, essa situação. Quando ela se levantou e explicou a questão, ela disse, pronto, depois que eu expliquei, esses pais de escola particular vão vir me devorar. Ela disse que explicou a questão, quando terminou, eles levantaram. É isso aí, professora? É. Quando chegar em casa, eles vão apanhar pelos que eles fizeram com a senhora. Simples assim. Ela disse que ficou ela e a diretora da escola parada olhando os pais. Foi isso? Então Deus faz assim. Tem situação que a gente diz, essa daí não tem jeito. Né? Tem situação que diz assim, essa não tem jeito. Deus chega e desbarata tudo. Esse é o nosso Deus.
né? Não é Deus de conto, de historinha. A gente vê as coisas acontecerem, a gente testemunha do poder de Deus. Como é que só porque não aconteceu hoje, só porque não aconteceu agora que eu quero que seja agora, aí eu vou me frustrar, vou me lamentar, eu vou começar a olhar, e aí eu vou deixar de estar na minha posição. É esse Jesus que eu vou apresentar, um Jesus que não me satisfaz. É esse Jesus que eu vou apresentar, é isso que eu quero que minha família também venha servir comigo dessa maneira, sem saber que está na presença do Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores. A gente precisa rever as nossas relações, né? Principalmente com Deus. Deus não é qualquer coisa, meus irmãos. Deus, Ele está aqui só para nos beneficiar. Deus nos fez para a glória dEle. Né? Então, nós temos que ter essa confiança, que ainda que as coisas que a gente esteja vivendo e vendo não estejam de acordo, nós temos que ser sacerdotes. Nós temos que saber representar um Deus de poder. Não é verdade? Então, essa é a mensagem que eu trago essa noite. Dê conta, tenha cuidado com o seu rebanho, com a sua família. Né? Por favor, meu irmão, Provérbios 27, 23. Cuide do seu rebanho, alimente ele, né? A Bíblia diz em Salmo 23, né, que a gente... É 23, meu Deus? Ou é 123? Espera aí que eu tiro a dúvida. Espera aí. É 23 a 123, gente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, amém, amém, meus irmãos. Pronto. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente leva essa reflexão, a gente traz isso para o pastor, né? Tudo que fala de pastor, sendo Deus o nosso sumo sacerdote, a gente coloca espiritualmente como função do nosso pastor. Fique sabendo, meus amados, que falar mal da função do pastor e a sua batata está assando, porque você também é sacerdote na sua casa, tá? A subordinação espiritual, ainda que seu marido, você, por exemplo, eu sou uma mulher cristã, meu marido é o cabeça, mas a sacerdote da casa tem sido eu. Né? Então, entenda essa posição. A partir do momento que ele se levantar, então ele vai ter que assumir o papel dele, né, bíblico, de me santificar, me levar imaculada perante o Senhor, né? Mas saiba que você é sacerdote do Senhor na sua casa. Geração santa, você é separado. E para sua família, essa separação não é distinção de, eu sou a boa, eu tô assim, ó, com Deus, ó, você tá com o diabo, mas eu tô com... Não, não é isso. É que você tem essa função de trazer a sua família para mais perto do Senhor, né? Então, procure conhecer o estado, procure ouvir também, né? Procure compreender, procure pedir a Deus entendimento, por que aquela pessoa age daquela maneira. Às vezes uma coisa que você disse, que você fez, levou outra a ter reações, e você diz, nossa, como ele é mau, como ele é perverso, mas você não tem coragem de dizer, olha, vamos conversar. Eu fiz alguma coisa a você, eu devo ter passado, mas se eu fiz, eu quero lhe pedir perdão. A gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente precisa praticar. A gente precisa se resolver, né? Até porque a Bíblia diz, nós aprendemos na quarta passada, essa quarta eu não pude vir, estava me sentindo muito mal ontem. Mas quarta passada eu vim, e o pastor dizia, né? O pastor mencionou, leu o texto, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Não foi assim? Não está escrito? A Bíblia diz, né, Diaconisa Vera? Né? A Bíblia diz, se você ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus a quem você não viu e não amar seu irmão a quem você vê? Né? Então Deus quer que você ame seu irmão, quer que você ame a sua família. Tá? Ame a sua família. Às vezes a relação está muito difícil, mas se resolva para chegar perto de Deus. Quer ficar perto de Deus? Quer ter unção, meu irmão? Quer chegar perto, quer olhar, né? Quer ser daqueles irmãos de reteté? Né? Quer ser como evangelista que marcha? Então, meus irmãos, se conserte, viu? Se resolva. Às vezes a gente pisa na bola. Às vezes a irmã Verônica pisa na bola. Aí quando ela pisa na bola, ela corre
para se consertar, e para se humilhar, bora logo me humilhar logo. É uma coisa que eu aprendi em minha casa com minha mãe. Ela dizia, errou, corre para corrigir. Porque se você demorar para corrigir, seu erro só tende a piorar. Né? Então, às vezes a gente estava com o pescoço duro, viu? E não queria corrigir, não. Às vezes a gente não queria se retratar, não. Estava com o pescoço duro, ela dizia, vá agora. Agora. Na base da sola, o arrependimento. Mas funcionou, porque eu aprendi para a minha vida, né? Eu aprendi essa lição para a minha vida. E agora, quando eu erro, eu corro logo para consertar, para bajular, para pedir perdão, para agradar, para confessar logo, ó, errei. Entendeu? E também poder não me distanciar de Deus, né? Eu preciso de Deus. Né? Eu tenho prazer na presença de Deus na minha vida. Então, eu tenho, assim, não quero arriscar nada, não arrisque. Não arrisque ficar de calundu com Deus. Eu não quero ficar de calundu com Deus. Então, eu procuro logo resolver meus negócios. Mesmo, às vezes o negócio não está bom em casa, às vezes o erro não foi nem meu, mas eu estou lá. Embora meu filho não sei o que conversar. E aí, foram as minhas estratégias dos banquetes. Os irmãos já conhecem a estratégia dos banquetes, né? Não é um, não é dois, são quantos banquetes? 3. Então, faço logo minhas estratégias do banquete, procuro logo consertar o meu negócio para poder orar em paz com o Senhor, né? Então, já passou o meu horário, conheço o estado das tuas ovelhas, presta atenção na tua casa. Olha o que é que está acontecendo, investiga, sonda, conversa, né? Não fique entretido em TV, WhatsApp, futebol, novela, não sei, trabalho, problema de trabalho. Olha para dentro de casa, contas, né? As contas, as preocupações com as contas, às vezes desviam a nossa atenção. Não, meus irmãos. Olha o teu rebanho, aquele que o Senhor te confiou, a sua família. Amém? Assim eu encerro. Passei 3 minutinhos ali. Peço perdão aos irmãos. Glórias a Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade, evangelista Lázaro.